Prosseguindo, então, eu convido para suas considerações o prefeito Luciano Tavares Almeida. Ele é formado em Administração de Empresa pela Universidade Metodista de Piracicaba, pós-graduado em Administração e Gestão de Negócios Internacionais pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Acumula larga experiência na gestão pública, tendo sido secretário de Indústria e Comércio de Piracicaba. No governo do Estado, foi secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, presidiu os conselhos deliberativos do Instituto de Pesquisa Tecnológica, IPT, e da Invest São Paulo. Em 2011, assumiu a presidência da Invest São Paulo, a Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, sendo responsável pela atração de novas empresas e protagonismo do Estado de São Paulo no Brasil e no exterior, que resultaram em mais de 23 bilhões de investimentos no período de 2011 a 2015. Em 2020, foi eleito prefeito de Piracicaba, é presidente do Comitê Federal do PCJ e do PCJ Paulista. Prefeito, a palavra é sua. Obrigado, Marília. Bom, eu vou ter que pedir desculpa duas vezes para vocês hoje aqui. Uma, primeiro, pela minha fala, e segundo, porque eu vou ter que pegar um voo, então eu não vou ficar depois para as perguntas, mas o Sérgio Razeira vai me representar aqui. E vou tentar dar um viés aqui. A gente ouviu muito aqui sobre a questão de planejamento, financiamento, muito pelo viés federal e estadual. Eu vou tentar mostrar um pouquinho alguns números e alguma coisa mais pragmática no que acontece nos nossos comitês e nos nossos municípios especialmente. Então, vou começar aqui com a minha apresentação. Alguém me orienta, só é o verde? Bom, os primeiros slides são só para a gente tentar entender um pouco o que é o PCJ, né, a nossa bacia. Nós temos uma estrutura aqui que é responsável por mais de... são mais de 71 municípios, né? Além disso, nós temos também a questão do reservatório Cantareira, que também é responsável por essa estrutura toda. Estou vendo aqui que também nós temos o nosso representante Sidney aqui, de Minas Gerais, que é do nosso Comitê Federal, e aqui uma representação de 5,8 milhões de habitantes. O índice de tratamento de esgoto dessa região é em torno de 67%, no caso de Piracicaba é 100%, e o índice de coleta de esgoto, 90%, no nosso município é 100%. A nossa estrutura organizacional é importante para alguns, que eu percebo aqui, que os comitês ainda são um nascedouro, né? A nossa estrutura ela é bem complexa. Eu já vou aqui para o próximo. Nós temos aqui uma estrutura que é formada por 3 plenárias, 12 câmeras temáticas. São 220 instituições, senhores, com quase 1.000 pessoas participando ativamente desse processo. Então, hoje a gente tem uma estrutura que opera muito bem, e como nós temos essas câmaras temáticas funcionando muito bem, a gente acaba tendo depois, somente no Conselho, as votações das temáticas mais importantes. E aqui o Sérgio e o André, em nome deles, a equipe toda aqui também do nosso PCJ, muito obrigado pelo excelente trabalho que vocês fazem, juntamente com a agência. A maioria dos projetos nossos já foram mais de 800 milhões de reais de investimento, desde que o PCJ foi criado, sendo que 73% deles em recursos do próprio comitê e 27% de contrapartida. São 800 também empreendimentos, né, que aqui a gente tem 85% deles já concluídos. E aqui eu vou dar alguns exemplos do que são mais relevantes nesses investimentos. Então nós temos aqui base técnicas de recursos hídricos, né, que foram 82 milhões, qualidades de água, das águas e gestão de demanda. Então quando eu falo aqui de base técnicas de recursos hídricos, são os planos de bacias do saneamento, né, os planos municipais e rurais, plano diretor para combate de perdas, quer dizer, nós financiamos. Você vê que a maioria das nossas ações aqui são voltadas diretamente para os municípios, né? Isso tudo para aprimoramento de gestão, modelagem, no item 1. Já no segundo, opa, preciso voltar um, né? Desculpe.
Já no 3, a gente aqui vai muito relacionado à questão de obras para coleta e transporte de esgoto, projetos de estação de tratamento. De novo, vejam que são sempre coisas muito práticas e objetivas feitas diretamente aos municípios. E no item 3 aqui, a questão mais relacionada a perdas, que também se envolve os nossos municípios, e a gente trabalha sempre em conjunto com os municípios. A maioria desses eixos que nós trabalhamos estão aqui através desses 6 eixos temáticos que são definidos nesses grupos de trabalho, o que vai ser financiado, como é que vai ser financiado. E aqui eu não vou perder muito tempo, mas aqueles que tiverem interesse, nós temos aqui o nosso site, que acessam esses cadernos, aqueles que quiserem conhecer com mais detalhe. Mas basicamente as coisas mais relevantes que foram financiadas nesse projeto da primeira etapa foi a questão de perdas, né? Uma redução para uma meta de 25% de perdas. E aqui eu tenho um exemplo sem intervenção e com intervenção, quais são os resultados que a gente espera escolher. Quando a gente vê que fala muito de planejamento, mas acho que está faltando muito discutir metas mesmo, para a gente ter clareza do resultado que a gente vai ter. Aí aqui é entender quanto que isso representa no nosso projeto 2030, né? Nós estamos falando de 7,6 bilhões só nessa região. A gente sabe que o Brasil inteiro, acho que são 700 bilhões, né, para a gente poder resolver a questão do saneamento. Mas aqui basicamente está relacionado à coleta e tratamento de esgoto e também resíduos sólidos. A gente ouve muito pouco se falar da questão de resíduos sólidos, que tem sido outro problema muito grave nos principais municípios do Brasil. Aqui uns exemplos também aonde são as intervenções na área de coleta e aqui perdas. Então nós temos um processo muito bem identificado de quais são os municípios, quais são os locais que precisam da atuação dos comitês de forma efetiva, e é isso que a gente tem feito para poder chegar num resultado de melhoria, sim, da gestão dos nossos recursos hídricos. Nós temos agora o plano, né, que a próxima revisão é só 2024-25, mas é essa a expectativa, são 715 milhões de investimentos. Quer dizer, praticamente a gente quer fazer o mesmo que a gente fez em 24 anos, nós estaríamos fazendo agora nos próximos 5. E isso tudo está em função dos maiores fontes de financiamento, que é a revisão das cobranças, dos valores de cobrança, né? E também a possibilidade de fazer financiamentos reembolsáveis, porque antes era tudo com recursos não reembolsáveis, né? E a gente agora está trabalhando com a hipótese de começar a trabalhar financiando de fato e podendo ser restituído desses valores. Bom, por fim, aqui eu ia falar dos desafios, né, que a gente tem, que já foram muito ditos aqui, entre eles a questão das mudanças climáticas, né? E aí já dá exemplos clássicos do que nós estamos fazendo. Por exemplo, teve uma atuação muito forte no sentido de tentar resolver, porque havia uma percepção inicial que esse ano talvez fosse um dos piores estresses hídricos que a gente iria enfrentar, e a partir daí foi a construção de reservatórios, né? O Estado já está em projeto construindo 2 grandes reservatórios, principalmente para a região de Campinas, e já começou os estudos no Rio Corumbataí para a construção de mais um reservatório para atendimento de 9 municípios, e tem mais um que a gente está estudando no próprio município de Piracicaba. E o Estado atuou forte também no financiamento de poços artesianos, principalmente nos piores locais de estresse hídricos do nosso Estado. Então, aqui é entrar muito nesse viés, sabe, gente? O que de fato a gente precisa fazer para ter água de boa qualidade, e como é que a gente deveria fazer isso? Aí, é óbvio, tem a questão do planejamento territorial, uso eficiente, menos perdas, tudo isso que tem sido muito relevante. Mas eu queria fazer um comentário aqui, Marília, que me chamou a atenção. Como eu disse, eu tenho a impressão do seguinte, em que se pese que os projetos, ou os estudos, ou os planejamentos sejam feitos de forma macro nos estados ou na União, a ação é municipal.
E me chamou muita atenção que aqui tinha 2 ou 3 prefeitos, eu sou um deles. Isso quer dizer, gente, que quem devia estar aqui, que eram prefeitos, porque é lá que bate a falta d'água, é lá que nós temos problemas de poluição, é lá que nós temos. Eu acho que está faltando uma ação mais contundente dos comitês aqui, em trazer os seus prefeitos, para eles verem a realidade e o que nós temos que resolver no nosso país. Então é isso, fica o desafio aí então da gente tentar convencer eles a vir aqui participar com vocês. Muito obrigado.